bem? Nós vamos começar uma playlist nova no nosso canal. Nós vamos avançar nos estudos sobre teoria econômica ou sobre evolução do pensamento econômico, como é denominado em algumas faculdades de economia ou até mesmo na área de administração, né? Na área de história, geografia, direito, que também estudam sobre economia. Nós vamos falar sobre Adam Smith. Essa playlist vai ser específica para avançar os estudos sobre Adam Smith, mais especificamente falando do livro dele, A Riqueza das Nações, onde ele descreve o que faz um país e o que faz uma empresa se tornarem mais ricos, ou seja, o que causa o enriquecimento de um país. Por isso o nome, A Riqueza das Nações. Gente, é fantástico ler o livro de Adam Smith, ele é muito didático, ele não se cansa de explicar o mesmo assunto de maneiras diferentes, é um escritor nato. Então, assim, é apaixonante você ler o livro do Adam Smith, você começa a realmente mergulhar na teoria econômica, não é à toa que Adam Smith é considerado o pai da economia, ou seja, considerado um dos economistas mais importantes da teoria econômica, ok? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os dois primeiros capítulos do livro de Adam Smith. O primeiro capítulo, que tem o tema A Divisão do Trabalho, e o segundo capítulo, que é o princípio que dá origem à divisão do trabalho. Nós vamos falar em cada aula entre 2 a 3 capítulos por aula, tá bom? Para a aula não ficar muito longa, tá? E aí a gente consegue fazer uma aula mais agradável, ok? Vamos lá. No primeiro capítulo, ele começa falando sobre o que ele considera que causa a riqueza dos países. E segundo ele, os países mais ricos em relação aos países mais atrasados, assim que ele chama, né? Os países mais atrasados, está na diferença da questão da divisão do trabalho. Os países mais ricos têm uma divisão do trabalho maior, enquanto os países mais pobres, as pessoas acumulam de 2, 3 a 4 funções para poderem sobreviver. Ou seja, países mais ricos, como no caso a Inglaterra, né, na época dele era a Inglaterra ali que estava se destacando, hoje nós temos Estados Unidos, China, Japão, correto? Índia. Esses países, segundo Adam Smith, são países onde há maior número de especialistas, pessoas que passam a vida inteira fazendo uma pequena atividade. Essas pessoas se tornam muito boas no que elas fazem e se tornam mais produtivas. E isso gera mais produção para a empresa fica mais rica e isso vai acontecer em todas as empresas. Acontecendo em todas as empresas, o país acaba tendo um produto maior, que hoje nós chamamos como PIB, né? Na época do Adam Smith ainda não tínhamos essa denominação, né, da macroeconomia do PIB, mas hoje nós chamamos de PIB. Ou seja, quanto maior a quantidade de pessoas especializadas que nós tivermos em um país, maior será a riqueza desse país. E ele visita uma fábrica de alfinetes, isso ele já começa falando aqui nas primeiras páginas do livro dele, onde ele verifica que 10 funcionários produziram 48 mil alfinetes em um único dia. E ele chegou à conclusão de que a tarefa de fazer alfinetes pode ser dividida em 18 pequenas tarefas. 18 pequenas tarefas. Então você poderia ter 18 funcionários, cada um fazendo uma pequena tarefa. E aí eles se tornam mais produtivos. Nessa fábrica que ele visitou, tinham 10 funcionários, ou seja, a produção de alfinetes era dividida em 10 pessoas. E esses operários se tornaram muito produtivos, né, nessa fábrica de alfinete e conseguiram produzir 48 mil alfinetes. Adam Smith vem falando aí no seu livro, Riqueza das Nações, que se cada um desses operários estivessem produzindo o alfinete do início ao fim, como é a produção artesanal, onde o artesão ele domina da primeira etapa à última etapa da produção de um bem. Se assim fosse produzido, segundo ele, não tivesse divisão do trabalho, cada operário iria produzir 20, 30, 40 alfinetes por dia. Tá? Ao passo de que quando eles dividem as tarefas, e eles começam a fazer tarefas pequenas,
cada um fica muito bom nessa tarefa que está realizando. E aí se torna mais produtivo, a produtividade é maior. E aí eles conseguem produzir 48 mil alfinetes. Poderiam produzir mais? Sim, poderiam produzir mais. No caso, poderíamos ter 18 operários produzindo alfinetes, porque são 18 tarefas diferentes na produção de um alfinete. E aí teríamos uma produção muito maior, talvez 70, 80, 100 mil alfinetes por dia. Mas tem uma questão aí que o Adam Smith fala sobre a divisão do trabalho, algo que limita a divisão do trabalho nos países. Nós vamos falar isso na segunda aula. Não que terminou a aula de hoje, tá? Mas essa questão que limita a produtividade, que limita a oportunidade de fazer a divisão do trabalho, nós vamos estudar na segunda aula. Quando os países aumentam a divisão do trabalho dos seus trabalhadores, tá? E isso, segundo Adam Smith, acontece nos países mais ricos, esses trabalhadores passam a produzir em grande quantidade. E o produto da economia torna-se grande. E aí, essas pessoas que são altamente produtivas vão receber salários maiores e essas pessoas vão conseguir cuidar dos seus idosos, das suas crianças, dos seus enfermos. Então, nos países mais avançados, né, nos países com economia mais desenvolvida, segundo Adam Smith, as pessoas que estão ali participando da divisão do trabalho e se tornam especialistas numa pequena atividade, eles vão ser muito produtivos, né? Vão ter uma produtividade muito grande. E aí eles vão ganhar um salário maior e eles vão conseguir cuidar ali dentro da sua família dos seus idosos, né? Das suas crianças, das pessoas com enfermidade. Tá? O que não vai acontecer, segundo Adam Smith, nos países menos desenvolvidos, porque o salário do trabalhador vai ser pequeno. E por que vai ser pequeno? Porque, segundo ele, a produtividade vai ser pequena. Tá? Isso é algo que é discutido na economia até os dias atuais. Porque em alguns países o salário é maior, porque em outros países o salário é menor. E geralmente quem caminha na linha da escola clássica ou da escola neoclássica, né, acredita que essa questão está relacionada à produtividade. E isso está aqui no livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, onde ele vem falando que a diferença salarial de países avançados para países países não desenvolvidos, né, ele chama de atrasados, tá? Países atrasados é a questão, tá, da produtividade do trabalho. E essa produtividade nos países atrasados é baixa, por quê? Porque não se tem divisão do trabalho. Quanto maior for a divisão do trabalho, mais uma empresa vai ser produtiva e mais um país vai ser rico. Se você chega numa empresa, por exemplo, e ela tem lá o setor de marketing, setor de RH, setor financeiro, setor de logística, setor de análise econômica, setor de contabilidade, correto? Tem uma divisão muito grande, a produtividade de cada funcionário é alta, porque cada funcionário acaba realizando apenas uma pequena etapa da produção da empresa. O funcionário que fica no marketing, ele trabalha só com marketing, às vezes com uma pequena tarefa do marketing. Então ele faz aquilo todo dia, então ele se torna bom naquela atividade. Então a divisão do trabalho causa riqueza para as empresas, através da maior produtividade, e causa a riqueza nos países, tá? Então a origem da riqueza é a divisão do trabalho. E quando o funcionário ele tem uma pequena atividade para ser realizada, ele não desfoca, ele não tira a mente dele com outras atividades, tá? Ele não dispersa. Então ele se mantém concentrado em uma única atividade. Quando ele tem que realizar 2, 3, 4 atividades diferentes dentro do mesmo ambiente de trabalho, nessa mudança de uma tarefa para outra, ele perde foco. E isso é uma das questões que fazem, tá, com que as pessoas que fazem mais de uma atividade dentro do trabalho, elas sejam menos produtivas. Porque elas têm que mudar a mente, têm que mudar o foco conforme ela muda as atividades. Se ela se mantém fixa em uma única atividade durante o trabalho,
ela consegue se focar naquele trabalho, mantém a mente focada naquela operação e ele consegue produzir mais durante o dia. Quando ele produz apenas uma única atividade também, ele consegue pensar sobre formas criativas e mais rápidas de fazer a sua atividade, para que assim ele consiga produzir mais trabalhando menos. Vamos lembrar aqui do hedonismo, tá? E o Adam Smith ele vai ser um defensor da teoria do hedonismo, tá? Que é a teoria de que o ser humano busca o máximo possível de prazer e o mínimo possível de dor, de trabalho, de coisas que não causem prazer no ser humano. Então o ser humano ele vai tentar simplificar sempre o seu trabalho, vai tentar realizar sempre o seu trabalho de uma forma mais simplificada, mais rápida possível. Isso é bom para as empresas, isso é bom para o funcionário, isso é bom para a economia do país. Então notem aí a divisão do trabalho trazendo benefícios para a sociedade. Um terceiro benefício, uma terceira causa que faz a divisão do trabalho trazer riqueza para as empresas e para os países é o fato de que funcionários, segundo Adam Smith, e ele está falando ali na primeira revolução industrial, esses funcionários que se ocupam de apenas uma única tarefa, eles passaram a inventarem máquinas, ferramentas que facilitem e aumentem a produtividade do seu trabalho. Então eles se tornaram inventores. À medida que eles fazem apenas uma única atividade, eles passaram a inventar utensílios, ferramentas, máquinas que os ajudem a produzir mais. E outra questão que vai surgir da divisão do trabalho são os próprios inventores. Pessoas que são especializadas apenas em inventar um certo tipo de máquina para as indústrias. Essas pessoas já são frutos, segundo Adam Smith, da divisão do trabalho. Tá? Então essas pessoas não existiriam sem a divisão do trabalho. Então a divisão do trabalho vem aí trazendo diversos benefícios para as empresas e diversos benefícios para os países mais avançados, para os países mais desenvolvidos. Então o que vai diferenciar um país desenvolvido de um país não desenvolvido, tá, vai ser a questão da divisão do trabalho. Em países mais pobres, às vezes o professor não é só professor, o fazendeiro não é só fazendeiro, tá? E aí a gente pode fazer uma análise histórica aqui, que era lá na Europa medieval, né? Onde o servo tinha que fazer várias funções. Segundo Adam Smith, isso vai, obviamente, resultar em baixa produtividade desses trabalhadores, porque eles se dedicam em várias coisas, tá? Por isso, isso baixa a produtividade desses trabalhadores. Vamos lá. Olha só. Segundo Adam Smith, a divisão do trabalho vai ser sempre maior nas indústrias. Por isso, as indústrias conseguem gerar mais riquezas para um país do que, tá? Do que a agricultura, tá? E aí que é algo importante, porque o Adam Smith, ele bebe na fonte ali, né, da teoria fisiocrata, da escola fisiocrata, correto? Só que a escola fisiocrata tem uma diferença muito grande para a escola clássica, da qual Adam Smith participa, né? É um dos fundadores. A escola fisiocrata acreditava que apenas a agricultura gerava produto excedente, apenas a agricultura gerava riqueza para um país. Adam Smith está dizendo aqui que não, que a agricultura sim gera riqueza, o comércio também, mas na indústria era possível dividir as tarefas em pequenas tarefas. E essa divisão maior na indústria fazia com que a produtividade do trabalhador na indústria fosse maior do que na agricultura. Então, na indústria você consegue dividir em tarefas menores, na agricultura não dá. Tá? Na agricultura você não consegue especializar tanto o trabalhador, segundo Adam Smith. Então, por isso, na indústria, a indústria seria a maior geradora de riquezas para um país. E aí estaria a grande diferença também, segundo Adam Smith, dos países desenvolvidos para os países mais pobres. Nos países desenvolvidos, a indústria era mais forte, tá? E ainda é até hoje, tá, gente? Isso ainda se mantém para as teorias atuais, tá bom? Nos países mais ricos hoje, como Estados Unidos, China, Japão, eles são mais industriais do que agrícola. E países mais pobres
geralmente são países mais voltados ao setor primário da economia, que é agricultura, pecuária, extrativismo mineral e extrativismo vegetal. Tá? Os países menos desenvolvidos geralmente são ligados ao setor primário, tá, da economia, o que é um problema no caso do Brasil, que é um grande exportador hoje de commodity, mas é um país que está com indústria cada vez mais fraca. Tá? Isso a gente pode analisar aqui sobre a ótica, né, da teoria do Adam Smith. Vamos lá, continuando. Segundo Adam Smith, a divisão do trabalho vai gerar criatividade nas pessoas, tá? Porque o funcionário ele vai manter o foco dele em uma atividade específica e ele vai começar a pensar sobre o seu trabalho. Pensando sobre o seu trabalho, ele vai desenvolver modos de trabalho mais eficientes, modelos de gestão mais eficientes, ferramentas mais eficientes, tá? Formas de se trabalhar mais produtivas. Então, o trabalhador ele se torna mais criativo à medida que ele se torna mais especialista, tá? Então, o Adam Smith ele vai dizer, porque algumas críticas sobre a teoria de Adam Smith diz que o trabalho, quando ele fica muito especializado, como lá no filme do Charlie Chaplin, lembra? Onde tem um Charlie Chaplin começou apertando um parafuso, torna o trabalhador alienado. Para o Adam Smith, é exatamente o contrário. O trabalhador que realiza uma tarefa mínima, ele se torna tão bom naquela tarefa e ele passa a pensar naquela tarefa de uma forma que ele vai desenvolver, tá, ideias criativas para realizar o seu trabalho de uma forma cada vez melhor. Tá? Essa é a ideia do Adam Smith, de que a divisão do trabalho aumenta a criatividade. Vamos entrar agora no capítulo 2, que é o princípio que dá origem à divisão do trabalho. Tá? Por que existe a divisão do trabalho segundo Adam Smith? Existe exatamente porque as pessoas elas têm a necessidade de realizar comércio entre si. E para o Adam Smith, todo mundo realiza troca, todo mundo realiza comércio, mesmo que você não crie um produto. Se você é um médico, por exemplo, você não cria um produto, mas você está vendendo, sim, o seu serviço. Então você está realizando comércio com outras pessoas. Você vende o seu serviço, que é uma consulta médica, recebe por isso, pega esse dinheiro e compra arroz, comida, carro, computador, o que você precisa. Então você também está realizando comércio, só que de forma indireta, tá? Porque a gente está usando o dinheiro no caso, né? Então nós estamos fazendo trocas indiretas, mas todo mundo realiza comércio. Então há necessidade das pessoas de realizarem comércio entre si, e isso Adam Smith vai considerar que é algo natural do ser humano, tá? É algo intrínseco da necessidade, do comportamento humano, essa necessidade de realizar comércio entre si, vai fazer surgir a divisão do trabalho. E por que as pessoas realizam comércio, principalmente? Pela vontade de acumular riquezas, tá? Pela questão do individualismo. Vamos lembrar que o Adam Smith ele defende que o ser humano ele é individualista por natureza. E nesse individualismo, a pessoa busca realizar uma pequena tarefa, olha aí a divisão do trabalho de novo, se tornar bom nessa pequena tarefa, tá? Como um padeiro fazendo pão, ele quer fazer um pão cada vez melhor, e produzindo um pão cada vez melhor, ele consegue trocar por outras mercadorias. E assim ele consegue acumular riqueza. E aí vem aquela parte famosa do livro do Adam Smith, onde ele fala, onde está dizendo o seguinte, né? Que não é da benevolência do padeiro que você ganhará o pão, mas sim dos desejos dele de acumular riquezas. Ou seja, se não fosse a vontade do padeiro de ter dinheiro, de acumular riquezas, a gente não teria padeiro. E aí você teria que fazer seu próprio pão. Seria como na Idade Média, onde não tinha comércio. Tá? Onde não tem o comércio, você vai ter que realizar todas as atividades necessárias para te manter vivo, para você sobreviver. Mas o ser humano tem essa vontade natural, e o Adam Smith vai falando, né, vai discorrendo sobre isso no capítulo 2, comprovando ali a tese dele de que o ser humano tem essa vontade, sim, essa vontade natural de realizar comércio entre as pessoas. Olha só, através da troca conseguimos mais produtos. Por quê? Porque segundo Adam Smith,
Quando você, por exemplo, você fabrica armas, você se torna muito bom em fabricar armas e você passa a ter um salário lá de 4, 5, 6 mil reais por mês. Com 5, 6 mil reais por mês, você consegue comprar uma grande quantidade de produtos e serviços para você e sua família. Caso você não fosse apenas produtor de arma e produzisse, por exemplo, outras atividades, você tivesse que fazer plantar a sua comida, fazer a sua casa, correto? Tivesse que pegar madeira para fazer os seus móveis, ou seja, você tivesse que fazer tudo o que você precisa. Você teria uma quantidade de produtos muito menores, tá? Quantidade de produto menor. Por quê? Porque você teria que fazer várias atividades e não se tornaria tão hábil em nenhuma delas. Quando você realiza apenas uma atividade, ou seja, entra em jogo aí a especialização do trabalho, a divisão do trabalho, você se torna muito bom naquela atividade. Isso é bom para você, sua família e é bom também para a economia, tá? Porque à medida que você se torna muito bom em fazer armas, você entrega armas a um custo menor, ou seja, a quantidade de trabalho necessária para produzir uma arma é menor, e a gente tem que lembrar aí que a gente vai falar muito aqui na teoria do Adam Smith sobre a teoria do valor-trabalho, porque para o Adam Smith o preço de um produto está muito relacionado com a quantidade de trabalho necessária para criar esse produto, e aqui no capítulo 2 ele já começa a dar sinais dessa teoria do valor-trabalho, tá? Então, a pessoa se torna mais produtiva e entrega um produto com um preço menor para a sociedade e com qualidade muito superior. Então, a divisão do trabalho também é muito importante para a sociedade, que consegue produtos com uma qualidade maior a um preço menor. A divisão do trabalho, segundo Adam Smith, que gera as habilidades dos seres humanos, e não habilidades dos seres humanos que geram a divisão do trabalho. Tem diferença, tá? Para o Adam Smith, as pessoas nascem quase que iguais, ok? Elas têm praticamente as mesmas habilidades ali, segundo ele, nos primeiros anos de vida. À medida que a pessoa vai recebendo uma educação diferente, vai recebendo estímulos da família de forma diferente, né? Estímulos para fazer uma atividade ou outra, aí entra a educação, entra a formação profissional, aí as pessoas começam a se diferenciar em quais atividades que elas vão estar realizando, tá bom? Aí sim, as pessoas passam a adquirir habilidades que vão fazer com que ele ou eles sejam mais produtivos em uma tarefa e não em outra. Então, essa divisão do trabalho que existe na sociedade que cria as habilidades, que criam, tá, a destreza do trabalhador. E não o trabalhador nasce com um dom especial. Tá? O Adam Smith vai considerar que as pessoas nascem praticamente iguais. A divisão do trabalho que existe na sociedade que irá criar as diferentes habilidades. Ou seja, seu dia a dia, o tempo que você se dedica para estar fazendo uma atividade, é isso que vai te tornar mais produtivo, tá? É a profissionalização e não um dom natural que você ganhou, tá? Adam Smith ele não acredita nessa lógica de pensamento, ok? As diferenças de habilidades que surgem da divisão do trabalho beneficiam toda a sociedade através da troca. Já falei isso para vocês. À medida que você produz armas de forma muito eficiente, tá bom? Você consegue entregar armas para a sociedade, por exemplo, por um preço menor e com uma qualidade superior. Se você produzisse armas, comida e mesa, você já não entregaria para a sociedade produtos tão bons e com certeza levaria para o comércio produtos com um valor maior. E se todo mundo fizesse 2, 3 atividades, todo mundo levaria para o comércio produtos com um preço maior. À medida que as pessoas se especializam numa pequena atividade, aí eles se tornam altamente produtivos nessa atividade, reduzem o custo desse produto ou serviço para a sociedade e as pessoas têm acesso a um produto mais barato. E isso beneficia principalmente a população mais pobre de um país. Então, quanto mais trabalhadores especializados nós tivermos,
mais baratos serão os produtos. E aí, a maior parte da população terá acesso a esses produtos, ok? Gente, esse foi o segundo capítulo, e aí nós já falamos também do primeiro. Com isso, nós encerramos aqui os 2 primeiros capítulos do livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Na próxima aula, nós vamos falar mais um pouquinho sobre a divisão do trabalho, mas vamos falar também sobre o que limita a divisão do trabalho. Tá? Se é tão importante assim a divisão do trabalho, por que alguns países limitam mais? Tá? E se existe algo que limita a divisão do trabalho, como superar isso, tá bom? E vamos falar um pouquinho também sobre o dinheiro, e o Adam Smith já começa ali no 4º capítulo dele, né, a falar um pouquinho sobre o governo. E o Adam Smith tem uma visão bem específica sobre o papel do governo na economia, que nós vamos falar na próxima aula. Então, eu convido vocês aqui a se inscreverem no canal para saber quando vai sair a segunda aula. Se você já está assistindo depois de muito tempo de gravado, vamos lá, parte para a segunda aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem deixar aí no comentário. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem assistindo aí todas as aulas sobre Adam Smith, e nós vamos falar do livro todinho. Nós vamos falar do livro A Riqueza das Nações até o final. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês até na segunda aula.